Estamos iniciando mais uma edição do Pod, o podcast do Sebrae, e neste episódio nós vamos estar com o camisa 10 do design. É assim que ele disse que é. E a turma aqui, ó, já se colocou como o cara que é o especialista em design gráfico, especializado em identidade visual. Estou com o Marcelo Kimura. Marcelo, uma brincadeira, viu, Marcelo? Mas não, tranquilo. Eu acho que é mesmo o camisa 10, viu? Talvez eu seja o cara que mais tem produzido conteúdo, né, sobre o assunto hoje, né? Eu estou aí desde 2015 produzindo conteúdo para a internet. Então, talvez eu seja um dos mais conhecidos, né? Mas tem para mim, o Brasil é um dos melhores países em termos de design. É um celeiro de design, então, né? Tem uma galera incrível aí fazendo trabalhos espetaculares, mas muitos não produzem conteúdo, então acabam ficando mais conhecido, mas assim, o Brasil está bem servido de designers. Maravilha. E você, empreendedor, vai entender o que é o design, como é que isso se aplica ao seu negócio. O Kimura tem dicas extremamente valiosas e essa conversa aqui eu espero que lhe ajude aí no seu negócio e também ajude a vender mais. No final, faturar é o que vale a pena. Sim. Kimura, conta pra gente um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória até chegar a esse patamar de reconhecimento aí no Brasil inteiro. Legal. Vou tentar resumir porque são 17 anos, 18 anos na área. Então eu comecei lá, na verdade eu comecei assim, criança, fazendo capa de trabalho, era a minha atividade favorita. Eu gostava mais de fazer a capa do trabalho do que o próprio trabalho em si. Naquela época não tinha impressora, até tinha, mas a gente não tinha... Estava chegando ainda os primeiros computadores na casa das pessoas. Então eu fazia manualmente ali as letras, gostava de fazer esse trabalho manual. Na adolescência eu comecei a ter o contato com o computador, daí comecei a abrir por curiosidade Photoshop, CorelDRAW. Então eu comecei no área do design pelas ferramentas e não pela teoria, pelo estudo. Até porque sempre morei no interior, então para chegar as coisas até o interior demorava muito. Aí, na época, assinava algumas revistas, comprava alguns livros, demorava muito para chegar, era difícil, né, ter acesso a conteúdos. E comecei a trabalhar em pequenas agências, fazendo pequenos trabalhos. Então, fulano precisava de um logo aqui, outra pessoa precisava de um folder, fiz muito panfleto de supermercado, campanha política também fiz bastante, santinho, material, né, de campanha. Mas nunca se candidatou, não, né? Não. Mas acompanhei muitas campanhas assim de perto ali da minha região, né? Em 2011 fui trabalhar num e-commerce de uma empresa muito grande que atua, né, ainda na região onde eu morava. E fiquei ali nesse e-commerce até 2015, 2016, quando eu saí para abrir o meu estúdio, né, de design focado em projeto de marca. Trabalhei nesse meio ali de 2011 a 2016 exclusivamente no digital, então trabalhei muito com e-commerce, com campanhas de marketing, e foi ali que eu aprendi muita coisa em relação a isso, né, em relação a você ter um blog, SEO, essas estratégias que a gente conhece muito hoje em dia. Naquela época estava começando a disseminar assim, esse assunto, né, entre os profissionais de design. Então quando eu saí, como eu morava no interior, naquela época eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, então era muito pequeno, não tinha como eu vislumbrar a possibilidade de ter clientes ali. Né? Não havia a percepção de valor que eu gostaria que tivesse ali na minha cidade. A saída foi a internet. Então eu comecei a produzir vídeos para a internet, para atrair clientes, falando sobre design, falando sobre os benefícios, né, de você ter uma identidade visual bem aplicada na sua empresa. Só que aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Óbvio, alguns clientes começaram a chegar, eu era um dos poucos designers criando conteúdo, e na verdade, como eu disse, era a única forma que eu tinha para conseguir cliente, para sair um pouquinho daquela região de interior ali, conseguir clientes que pagavam um pouquinho mais. Mas começaram a chegar muitos designers também, né? Pessoas interessadas ali no que eu estava falando e como eu criava meus projetos. Então acabou que eu queria um público, esse público chegou, mas vieram outros públicos que eram outros profissionais que, igual a mim, também moravam no interior, em áreas que
né, fora do eixo Rio-São Paulo, e que queriam aprender mais sobre design, queriam aprender um pouco mais daquilo que eu estava falando. É porque sempre foi um profissional que estava por trás de agência, ou trabalhando para agência, essas coisas. Eu sempre estava ali no nunca estava na vitrine, né? Isso. Até no começo é difícil, né? Começar a gravar vídeo. Até hoje tenho um pouco de dificuldade de lidar com conteúdo, de lidar, às vezes, com pessoas que me conhecem na rua. Para mim é estranho ainda até hoje. De jeito fazendo videozinho de chamada, né? Não, mas a gente acostuma, assim, quer dizer, em partes, né? Por outro, eu fico pensando, cara, mas eu só sou designer e falo sobre design, né? Eu não sou jogador de futebol, não sou cantor, não sou músico, né? Não tenho nenhuma... Embora eu trabalhei com música também, mas assim, foge muito, né, dessa questão do mainstream, né, da fama, então eu acho estranho, né? Obviamente não sou famoso entre um pequeno círculo ali, né? Mas assim... e aí começou essa história de criação de conteúdo. Eu assumi isso, falei assim, cara, vamos lá, se a galera tá precisando de conteúdo, né? Eu acho que foi uma questão poxa, como eu não tive acesso a conteúdo, então tudo que eu sei agora eu acho legal que seja compartilhado. E aí comecei a produzir conteúdo lá para 2015 para designers, né? Então vídeos falando sobre um pouquinho minha experiência, minha trajetória, aí foi chegando, né? O canal, comecei no YouTube, o canal foi crescendo, daí a pouco foi pro Instagram, né? Facebook também, tive ali, hoje não uso mais, assim, acaba postando porque replica, né? Mas não... Hoje minhas redes principais são Instagram, YouTube, e as redes foram crescendo. Na verdade, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre design, eu nunca imaginei que, né, ia ter tantos seguidores assim um dia. Chegou. Ia transformar a questão do ensino em um negócio, porque hoje, além do estúdio, eu tenho também uma divisão, né, uma empresa educacional, né? Então tem os cursos, tem os alunos, eu tenho um sócio que cuida dessa parte educacional, então acabou virando um negócio à parte, paralelo, que veio em decorrência desse conteúdo que eu estava produzindo, as pessoas estavam começando a gostar ali. Então, assim, resumidamente foi assim que eu cheguei até aqui, né? Muito bom. Ô, Kimura, para muitos empreendedores, a memória que fica é que o design é um logo bonito, né? Na sua visão, qual que é o papel do design para os negócios? Além da logozinha bonita, que a grande maioria, eu acho, das pessoas entende design como isso. Tá, boa. O papel do design num negócio, numa marca, é justamente expressar a personalidade daquela marca e se conectar com as pessoas certas. Então, uma frase que eu gosto muito é que o marketing é para vender mais, design é para vender melhor. Ou seja, você vende com uma experiência otimizada, você vende para as pessoas certas, você vende para pessoas que vão voltar e vão comprar. E hoje o design atua num papel muito subconsciente também, né? Então, às vezes você gosta de uma marca, você gosta de consumir aquele produto e muitas vezes você nem percebe que foi o design que te levou. Não exatamente de forma individual, mas ele faz parte de uma cadeia de ações que uma empresa faz para conseguir atrair alguém. Mas eu queria voltar a essa questão da marca, porque agora me veio à mente uma polêmica recente envolvendo a indústria automobilística em relação ao design que algumas marcas tinham. Exemplo que eu me recordo agora, mas antes dela teve uma outra, a Audi tirou os círculos que definiu a marca durante muito tempo e ainda continua definindo, e tirou os círculos para botar o nome Audi. Ela fez um redesign da sua marca. E teve uma outra indústria automobilística que também fez isso. E aí eu quero colocar esse ponto porque você falou de que assim, o design ele tem muito a ver com a identificação do público, do teu cliente, né, do que a tua marca representa, do que o teu negócio representa. E aí, olhando além da logo bonita, que é a visão, o entendimento que a maioria das pessoas tem sobre o design, um erro cometido dentro desse processo de criação, ele pode levar a uma desconexão da empresa com o teu público. Como é que vocês, design, ficam atentos a essas questões para evitar erros que às vezes algumas marcas acabam cometendo? Boa. A gente tem que pensar que essas empresas grandes, você citou a Audi, teve a Kia também, que fez um logo meio
polêmico no sentido de que perdeu a legibilidade, né? Você já não consegue mais ler o nome Kia. Não sei quem já conhece a marca ou quem já viu o logo, já foi impactado de alguma forma. Elas também erram, né? Não é porque é uma empresa grande que investe milhões em design, em marketing todo ano, que elas não cometem erros, porque design é feito de pessoa para pessoa. E pessoas cometem erros, né? Falando sobre essa questão dos carros, eu acho que a gente está entrando numa era dos elétricos e a indústria quer se movimentar para dizer que mudou. Então eu vejo muito isso. A Kia fez esse movimento, eu vejo outras empresas fazendo isso também, mudando às vezes a cor do logo na aplicação. A Volkswagen também mudou, né? Deixou o logo mais, digamos assim, mais fininho, minimalista, justamente para marcar a entrada dela no mercado de elétricos. Então, toda vez que acontece uma mudança é porque eles querem, de alguma forma, informar para a sociedade que alguma coisa está acontecendo ali. E acaba virando notícia também, acaba ajudando nessas questões. Só que o que vai dizer para a gente se funcionou ou não é o pós, né? Depois que esse projeto for para a rua. Então, uma coisa que eu sempre considero quando a gente vai fazer um redesign, né? A gente vai pegar um design que já está estabelecido e vai desenhar em cima daquilo, é identificar quais são os pilares daquele design que ajudaram a marca a chegar até aquele lugar. Então, por exemplo, na Audi, com certeza foram os 4 círculos que fizeram a marca ser reconhecida como ela é. Então, alterar isso é muito perigoso, porque muitas vezes é com isso que as pessoas se identificam, né? O ser humano ele é muito apegado a símbolos. Então, quando ocorre uma mudança nos símbolos de uma marca, e a gente vê, quem acompanha a página de design, página de publicidade, a gente está acompanhando as notícias, a gente vê isso a todo momento. Quando muda drasticamente, de uma forma que altera a percepção que já foi construída, tem muita reclamação. As pessoas rejeitam muito a ideia, então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, sim, algumas empresas têm dados que a gente não tem. Então, toda vez que eu vejo uma mudança, eu penso, opa, peraí, se eu gostei ou não gostei, talvez eu nem seja o público da marca, então nem cabe a mim gostar ou não, mas eu sempre tento olhar com um olhar mais analítico. O que essa empresa analisou? Por que eles estão mudando? Teve um caso polêmico que foi da Jaguar, acho que foi... Isso, foi a Jaguar. No ano passado. Isso, foi isso. E aí muita gente falou, caramba, eles estão se distanciando do que eles eram. E logo depois a Audi teve a mesma situação. Foi isso mesmo, a Jaguar. A da Audi não foi tão considerável, não foi tão impactante. E porque foi num mercado específico. A Jaguar mudou para todo mundo. Mudou. Mas aí você vai analisar os dados, né? Cheguei até a fazer uma live sobre isso com um amigo meu que é proprietário de uma outra agência. E quando a gente vai analisar os dados, a Jaguar já estava na beira da falência, ela já ia, né, assim, de arrasta, como dizem por aí. Já estava numa situação muito ruim. Ela já tinha perdido a essência lá dos anos 30, anos 40 há muito tempo. Desde que foi comprada pela Ford, ou foi pela Chevrolet, se não me engano, mas acho que foi pela Ford. Pela Ford, eu acho. E aí já começou a descaracterizar a marca ali, muito antes, na verdade, né? Ela passou por vários momentos ali turbulentos. Então, o que a galera viu hoje, né? Poxa, perdeu a essência da Jaguar, mas ela já vinha perdendo há muitos anos, só que agora ela fez o 360, ela mirou num público específico e ela mudou o mercado dela. Então ela não quer mais atender esse mercado para competir com Mercedes ou com BMW, com Audi, né? Ela vai competir com carros que estão um nível acima. Se ela vai conseguir, ninguém sabe. Ela adaptou a marca para essa mudança. Se eu gostei ou não, isso é uma questão pessoal. É o que eu acho, muitas pessoas não gostaram e é super compreensível. A questão é que faz sentido. Ou ela se mexe, ou as coisas iam acabar de uma forma que talvez para a empresa não ia valer muito a pena. Isso só faz me lembrar a Mercedes lá atrás, quando colocou o Classe A para ser o carro popular e depois teve que recuar porque, no fundo, as pessoas que compravam Mercedes não se identificavam com o público que a Mercedes queria atingir. Um caso, né, assim, só abrindo parênteses, que é uma dica aqui para a galera que é empreendedor, se a pessoa tem uma marca de luxo, hoje, e ela quer vender para um outro público, é muito melhor criar outra marca. Sim. Cria uma outra marca e constrói ali dentro. Ou o contrário. Poxa, ela tem um pequeno negócio que já está ali no público C e D, ela quer público A, ela tem investimento para isso já, cria uma outra marca, né, registra, faz um novo design e aí sim
atinge, porque fazer essa mudança realmente acontece isso. Ô Kimura, você também, quer dizer, você também não, você é um especialista em identidade visual. Em geral, os pequenos negócios, eles sofrem da limitação financeira para contratar um design, uma agência, enfim, um profissional que possa lhe ajudar nesse processo da identidade visual. E, por vezes, ele, em vez de pegar parte desse recurso e investir, né, para poder criar uma identidade visual que faça sentido, não. Ele, às vezes, acaba cometendo um erro. O quanto que isso pode ser custoso refazer, né, esse processo mais à frente? Acabei de lembrar a frase que eu ia falar, né, que eu esqueci aquela hora, que é justamente isso, né? O design que custa caro é o design mal feito. Boa. Então, assim, a longo prazo, isso vai, sim, ocasionar consequências. Mas não quer dizer que uma empresa com design excelente vai ter sucesso, nem uma empresa com design ruim não vai ter. A diferença é que a empresa que tem um design ruim, que não se conecta com o público, que foi feito de forma amadora, ela vai ter que investir muito mais tempo e energia para atingir essas pessoas ou depender de fatores externos para conseguir ter sucesso. O design ele acaba sendo um facilitador, ele acaba sendo um atalho ali, né, talvez vai fazer com que essa empresa invista menos em mídia, invista menos em marketing, o boca a boca talvez vai ser mais expressivo, mas não quer dizer que a empresa não consiga ter sucesso. Mas as consequências é justamente não conseguir ter a conexão com o público, acho que é essa a principal. O segundo prejuízo aí, né, seria você não conseguir ter padronização nas aplicações, se você não tem um projeto, cada coisa sai de um jeito. Vou mostrar alguns cases hoje lá na oficina. Cada coisa sai de um jeito, não tem padronização, as peças acabam demorando mais para sair, acaba virando porque geralmente o design dessas empresas é interno, né? Geralmente, às vezes, é até o empreendedor que está fazendo. Cara, ele vai pegando o modelo do Canva, vai aplicando ali e acaba que perde totalmente a identidade no final das contas, né? A empresa acaba não tendo algo pelo que ela vai ser reconhecida. E aí acaba tendo que investir mais investir em outras coisas, em outros fatores, para conseguir compensar isso. Mas a grande questão é que a maioria dos empreendedores, principalmente os pequenos, não são conscientes disso. Às vezes... É porque ele acha que é caro, né? Ele acha que é caro, exatamente. E geralmente o design é deixado por último. Então o cara vai lá, contrata um contador, contrata um consultor, né, quando tem condições, né, de fazer isso. Vai lá e contrata um arquiteto para deixar a loja bonita. Chegou no final ali, já tem prazo para inaugurar, não tem design ainda, não tem logo. Aí vai atrás do design mais barato, porque já gastou todo o dinheiro na estrutura. Tudo. É o cara que construiu a casa e de repente não tem mais o dinheiro para fazer o jardim. Até aconselho que depois de contador, para cuidar dessa parte burocrática de abertura de empresa, procurar um designer. Porque depois o arquiteto vai se basear nesse projeto para fazer toda a distribuição, né, a aplicação desse projeto. Então, mas eu entendo a realidade que também hoje a maioria das empresas que me procuram, elas já estão numa fase que já se estabeleceram, já validaram o produto, já estão funcionando muito bem, já tem caixa, já tem faturamento, até o perfil do cliente que eu busco. É muito difícil eu pegar clientes que estão começando, porque justamente eles têm essa questão de, poxa, não posso investir agora, tal, né, e aí acaba vendo isso como custo. Mas assim, hoje os estúdios parcelam, né, tem como você... as facilidades são maiores hoje para contratar um designer. Então, meu conselho era contratar, né, um designer especialista, né, nessa área para conseguir fazer um projeto que consiga fazer a empresa já inaugurar bem, já começar bem, já ter uma dor de cabeça a menos, porque empreender no Brasil, já não é como qualquer outro lugar do mundo, mas no Brasil especialmente tem algumas camadas a mais de complexidade. Então, poxa, se deixar o design como mais uma dessa complexidade, né, acaba atrapalhando muito ali o dia a dia, né, a rotina de uma empresa. Você me fez recordar agora de que design está além de uma logo bonitinha, né? Para o pequeno empreendedor, sobretudo, a forma como ele apresenta o produto, né, uma loja de confecções, uma floricultura, uma loja de celular, enfim,
isso fala muito sobre o que é que você quer fazer de conexão com o seu cliente. O quanto que a embalagem, né, ela tem um peso significativo disso. Isso me lembra muito a Apple, né? A Apple, ela vai além do telefone, né? Do smartphone em si. E no livro do Steve Jobs, na biografia dele, ele sempre dizia o seguinte, né? Uma das brigas que ele tomou era que ele queria o produto bonito por fora, mas também por dentro. E a embalagem também era um ponto essencial e o design entra nessa questão de como envelopar o produto para fazer a agregação de valor. Dentro da sua experiência, que grau de importância isso tem e que o empreendedor tem que estar atento? Muita importância, mas depende muito do nicho, né? Do que se está vendendo. Produtos com valor agregado tem que ter uma boa embalagem, né? Não vai funcionar. Não, assim, de fato, as pessoas vão receber um produto com uma embalagem que não é ruim, só que elas pagaram um valor, estão esperando uma embalagem à altura. É frustrante para alguém que paga paga por um produto que tem valor agregado e não recebe um produto dentro de uma boa embalagem. Para outros nichos já é menos relevante, né? Só que como a gente está falando de marca, de construção, eu digo que sempre que puder, faça uma embalagem, que seja um saco craft, cara, que você tenha um carimbo e coloque ali tua marca. Já fiz muito isso, né, para empreendedores que estavam começando. Ele não tinha dinheiro para fazer essa cola, mas ele tinha, e aí eu acho que é um pensamento muito legal, que naquele momento ele não tinha dinheiro para fazer as sacolas, as caixas e tudo, mas ele tinha dinheiro para pagar o designer. E ele deu prioridade, porque ele sabia que se ele contratasse um designer, o designer ia pensar numa solução econômica dele conseguir aplicar isso. Então ele colocava lá, através de carimbo, fazia um lacinho, né? A gente deu algumas ideias assim de como ele aplicaria sem um custo expressivo, sem um custo alto, mas é extremamente importante, né? A gente consome com os olhos primeiro, então você chegou a falar da Apple, né? A Apple calcula a embalagem deles milimetricamente, o unboxing, acho que toda essa questão de unboxing, claro, outras empresas já vinham fazendo um trabalho muito legal, mas a Apple... Até a forma de deslacrar o aparelho, né? Isso, até o tempo que demora para a caixa descer é calculado. A gente fala, nossa, o produto não sai mais não, para você tirar com calma, para ele sair assim, de uma forma elegante, bonita. E eles se inspiram muito na joalheria, né, no mercado de relógios. A Apple mira muito nesse mercado de alto padrão para fazer suas embalagens. Então hoje ela é referência. Eu acho que a Apple... Não tem como fazer uma palestra sobre design sem, em algum momento, citar a Apple. Citar a Apple. Porque, assim, hoje, a gente que é designer, a gente tem muito a agradecer a Apple porque ela provou para o mundo inteiro que design funciona. Que as pessoas compram por conta do design. Porque a Apple é uma marca norteada pelo design e por branding. Então, acho que a gente sempre vai citar como um case de sucesso que outras empresas utilizaram como referência para embalar seus produtos. A própria Amazon é interessante, a própria a caixa, a fita que ela faz para o lacre do item que está dentro da entrega dela, ela também tem essa visão, né? Ela padroniza, pelo menos, essas entregas, né? As caixas, os conteúdos que vem dentro das caixas dela. Sim. Eu acho isso interessante porque, assim, o design ele vai muito além, né? É a forma de conectar efetivamente. Que perguntas estratégicas devem ser feitas dentro da produção, dentro da construção dessa identidade visual? O empreendedor tem que dizer o seguinte, olha, você precisa responder a isso aqui para poder definir o que é que você quer como identidade visual. Perfeito. Acho que a primeira coisa é qual a imagem ele quer passar. Como que eles querem que as pessoas se sentem ao ver a marca, a loja dele. Então, é um público infantil, né? Passa confiança, mas passa a ideia também de inocência, né? Em relação às cores, à tipografia. Poxa, isso é um produto de alto luxo, né? Que está entrando no mercado ali para pegar um público de, sei lá, um Rolex da vida, né? Ou até relógios que estão acima. Poxa, tá passando essa imponência, né? A gente fala que tem muito desse arquétipo do governante, né? Tá passando essa imponência, essa questão de superioridade dos outros produtos. Acho que a primeira coisa. A segunda é público.
Né? Quem são as pessoas que são importantes? Para quem interessa essa marca? Isso, assim, tão importante quanto a primeira pergunta. Acho que as duas estão até correlacionadas. E a terceira é, onde essa marca vai existir? Quais são os pontos de aplicação? Onde que, é mais online? É mais impresso? Porque também pode ajudar a nortear o projeto. Poxa, se é uma experiência tátil, de repente, ali nas caixas, em relevo, tem coisas que você não pode fazer no logo. Vai restringir, né? Então, às vezes, tem que pensar muito nisso. Poxa, é um logo que 99,9% é internet, é web. Raramente vai imprimir alguma coisa. Poxa, você tem a liberdade para utilizar alguns efeitos, algumas coisas que vão saltar mais os olhos num dispositivo eletrônico. Então, são as 3 perguntas que eu considero. Claro, há várias, né? O processo de briefing, ele é extenso, né? Projeto de coleta de informações ali de imersão, mas essas 3 perguntas eu nunca deixaria de fora. De fazer. Queria entrar agora um pouquinho na questão da inteligência artificial. Ela veio aí e deu uma guinada para muitas atividades, né? Uhum. O quanto que a inteligência artificial ela impacta no mundo do design, nos profissionais de design, mas sobretudo o quanto que isso vai acabar trazendo alguns desafios para quem vai realmente, às vezes até empreender de uma primeira vez. E eu pergunto isso porque, assim, você pode correr o risco de querer utilizar a inteligência artificial e como ela é baseada no que já foi feito, ela trazer muitos elementos de uma outra marca para essa nova marca que você tem e, de repente, criar um problema para você. Eu acho que, do ponto de vista do mercado do design, então falando para os designers, eu não estaria preocupado porque a IA, no meu ponto de vista, ela vai entrar no lugar de um Canva da vida que já está aí desde, 2012, 2013, né? Banco de imagem, ela vem para substituir esse tipo de elemento, esse tipo de serviço. Então a pessoa vai continuar criando um projeto que, se ela não tiver bagagem, sem fundamento, sem estrutura, porque se trata de um amador, né? Então, partindo do princípio que todo mundo agora pode fazer design, né? Entre aspas. Teoricamente. Né? Teoricamente. Então, o empreendedor vai lá, poxa, agora não preciso usar mais o Canva. Agora eu preciso usar inteligência artificial para montar o meu projeto. Primeiro que ele já não ia contratar um designer, né? Porque ele já estava pensando em usar ferramentas paralelas, por até questão de corte de custo e tal. Mas ele não tem bagagem, experiência, vivência, conhecimento em várias áreas do design que são extremamente importantes para criar um projeto adequado para a empresa dela. Então vai acabar saindo com uma qualidade genérica, sem considerar vários pontos. Então vai acabar saindo que da mesma coisa. Agora, se ele começa a estudar, se ele começa a saber pedir melhor, né, porque inteligência artificial funciona através de pedidos. Se você faz pedidos ruins, seu resultado tende a ser ruim, genérico. Talvez ele tenha bons resultados, né? Mas eu acho que a única diferença da inteligência artificial é que ela também devolve perguntas. Então, por exemplo, se você escrever lá, quero criar uma identidade visual para a minha empresa, ela vai perguntar qual que é o ramo, ela vai perguntar quem é o público. Então, ela vai como se fosse ali um designer. Mas, no final das contas, a IA vai usar o que ela conhece em relação ao que ela foi treinada. E o que entrou de input para a IA é o que tem de mais comum, né? Então, sim, ela vai se apropriar de elementos bastante utilizados para criar algo para você que, de certa forma, é genérico. Não quer dizer que seja ruim. Por exemplo, você tem uma hamburgueria. Cria o logo da minha hamburgueria. Provavelmente ela vai fazer um logo e vai colocar o ícone de um hambúrguer. Porque ela já estudou milhares de projetos que tem por aí e viu que tantos por cento do projeto tem um hambúrguer e para ela isso é o ideal. E para muita gente isso vai estar bom. Então ela é uma ferramenta aliada. Ela é uma ferramenta aliada, tanto dos designers, só que os designers vão usar de outra forma, vão usar para fazer pesquisa, para gerar relatórios. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente pega uma quantidade de informação com o cliente muito grande. Então, por exemplo, tem cliente que ele não sabe dizer para mim, se eu perguntar para ele assim,
quem que é teu cliente? Fala, cara, eu não sei te dizer assim, de pronto. Aí eu falo, cara, tu tem um relatório de cadastro de cliente, muitas vezes ele tem aquele sisteminha de Wi-Fi implementado no negócio dele, que pede um cadastrinho ali e tal. Eu falo, cara, me passa isso aí. Aí ele me passa. Há 3, 4 anos atrás, eu tinha que olhar aqueles números para traçar um perfil ali, porque o próprio empreendedor não sabia me dizer tão bem quem eram as pessoas. Agora, com esses dados, eu jogo no MIA e ela me dá, ó, tal horário, quem frequenta esse ambiente são pessoas de 16, 17 anos, à noite é família, por exemplo. E aí a gente consegue pensar em estratégias mais adequadas para aquele processo. Mas assim, o que acontece? Eu chegaria àquela conclusão analisando manualmente, só que iria demorar muito mais. Né? Agora com o IA eu consigo analisar os dados, consigo fazer resumos, consigo fazer apresentações de uma forma muito mais rápida. Né? Então, agiliza. Né? E traz, de fato, um raciocínio que muitas vezes a gente não ia ter. Porque de algumas... e claro, você tem que programar ela assim, mas ela pode ser provocativa também. Ela pode te fazer perguntas, ela pode ir fundo. Claro que ela tem que ser treinada para isso também. Mas tem que ter um certo cuidado, porque no ramo de vocês, né, dos profissionais de design, a marca tem um processo relacional com o teu consumidor, né? E isso é importante, inclusive, para posicionar em que nível vai estar o teu negócio. Porque muitos, por exemplo, você tem muitas marcas efetivamente, principalmente as marcas de luxo, que elas trazem um posicionamento para aquela pessoa. Não só para a loja, mas para aquela pessoa. Mudanças bruscas ou o uso indevido da inteligência artificial pode quebrar essa linha relacional. Eu costumo falar que ninguém me contrata para fazer especificamente design. E é isso que eu gosto de falar com os designers, de acalmar eles nesse momento que está todo mundo assim, nessa última atualização do ChatGPT, deixou a galera de cabelo em pé, e eu também fiquei de cabelo em pé. Mas eu sempre falo que quando uma empresa me procura, é porque ou ela não tem capacidade, ela sabe que ela não tem para fazer aquele projeto, ou ela não tem tempo. Na maioria das vezes são as duas coisas. Porque design por design, de fato, ela consegue fazer no Canva, por exemplo. Mas ela me procura para comprar o meu conhecimento, a minha bagagem, o que eu entendo sobre aquele negócio, né? O que eu entendo sobre design. Então ela quer comprar a minha experiência. E isso a inteligência artificial não tem. Não tem. Não tem como. O que outra coisa que a inteligência artificial não tem? Algo específico. Né? Sei lá, estou usando aqui uma embalagem e quando eu vou entregar no meu delivery, no caso de uma hamburgueria, que a gente já fez alguns projetos, ela abre, eu não sei o que está acontecendo. Cara, vamos ver, manda uma foto dessa embalagem aí pra gente dar uma olhada, vamos ver se tem outros casos assim. A gente, né, vai atrás de ajudar o cliente. É uma coisa mais de relacionamento, de humano com humano, do que qualquer outra coisa. Então é muito difícil, assim, às vezes é o motoboy, sabe? Né? Então, assim... são caminhos que dificilmente, e hoje olha que a gente utiliza muito a inteligência artificial, né? Tá no nosso processo, a gente fala sobre isso e a gente sabe que a inteligência artificial tem várias limitações. E uma outra coisa importante, a inteligência artificial vai cuspir várias coisas, vários resultados. Cabe a quem está do outro lado decidir o que usa e o que não usa. Acho que isso é o mais importante. Não dá para usar tudo que ela joga, porque tem muita coisa que é ruim. Eu diria que 90% das coisas que ela joga pra gente é ruim. Mas isso faz parte, é intrínseco, até o processo humano. Quando a gente faz um brainstorm lá, a gente reúne uma galera para ter ideias, ou a gente senta na frente do computador para criar, a gente cria às vezes 50, 60 modelos de um logo. E 90% daqueles logos são ruins. Só que precisou existir esses 60, 70 modelos ali para um ser bom. Só que a gente decide. No final das contas, é o ser humano que decide o que vai ser usado e o que não vai ser. Não vai. Maravilha. Agora, olhando para o futuro, né, como é que você enxerga a evolução do design estratégico acoplado a essa questão da inteligência artificial? Porque nós só estamos no início, né?
A gente ainda tem uma bela curva de crescimento da inteligência artificial, moldando negócios, moldando profissões, moldando arte, moldando uma série de coisas. Como é que você está enxergando isso no futuro? E como isso vai impactar os negócios? Eu acho que a métrica de resultado de branding vai ser cada vez mais precisa. Quando a gente fala de branding, de investimento em marca, em identidade visual, design, é muito intangível. Diferente de um gestor de tráfego, eu não posso chegar para o meu cliente e falar assim, olha, o ROI é 12. Não tem como, né? Não tem como medir isso. E algumas áreas do marketing, isso tem tem métricas muito bem rastreáveis. Só que hoje já existem alguns softwares que estão começando aí no mercado, que estão mapeando vários movimentos que essa marca faz, principalmente na internet. Quantidade de seguidores, de engajamento nos posts orgânicos, né, as pessoas que entram nas lojas. Então, eles estão cruzando esses dados de uma forma inteligente, usando inteligência artificial, obviamente, para dizer, olha, isso está funcionando, isso não está funcionando. Né? Então, talvez 100% metrificar o branding é difícil, porque branding é mais sobre emoção do que sobre razão. A gente não consegue metrificar a emoção. Uhum. Mas eu acho que, conforme a gente vai evoluindo, a inteligência artificial vai conseguir cada vez mais mostrar resultados tangíveis em relação ao investimento em design, em branding, e a gente consegue valorizar ainda mais o nosso trabalho. Maravilha. Kimura, nós já estamos agora caminhando para os minutos finais e nós temos um ping-pong que nós estamos fazendo aqui. Tá preparado? Não, eu sou lento demais no pensamento, meu filho. Mas vai dar tempo de você responder. Um negócio que você vê que tem uma identidade visual extremamente inspiradora. Cara, eu não digo que ela é inspiradora, mas como exemplo aqui, porque às vezes eu vou falar uma marca que muita gente não conhece, e aí vai ficar difícil de analisar. Então, era um ping-pong, eu já estou falando demais, né? Mas assim, uma marca que eu acho que ela tem todos os assets muito bem trabalhados, de todos os elementos de uma identidade visual, é o Burger King. Porque ele tem logo, as assinaturas visuais muito bem trabalhadas, tem o estilo de fotográfico, tem a tipografia, as ilustrações, e eles usam muito bem aplicados em todas as unidades que eu vou. Então eu fico reparando muito, né? O McDonald's também faz, mas acho que o Burger King faz um trabalho ainda melhor, diria mais criativo. Legal. Frase que guia o seu trabalho. Eu acho que a frase que talvez me defina seja lá o que você for fazer, faça bem. Eu sou contra o lance do feito é melhor que perfeito. Eu acho que isso é muito específico, sabe? Eu acho que independente do que você for fazer, tente fazer bem feito. Muito bom. Que erro você cometeu, mas que te ensinou muito nessa jornada aí do design? Você diz assim, essa eu não cometeria mais, essa me custou caro. Cara, teve várias, mas eu acho que o que eu errei muito lá no começo, por não ter esse conhecimento, era não entender o projeto, não saber fazer um bom briefing, não ter um bom entendimento. Quais eram os objetivos daquele projeto, o que aquele cliente estava buscando. E aí chegava lá, mostrava o projeto e ele, não, mas não era isso que eu queria. Né? Quantos designers já não se frustraram, né? Eu converso muito com a galera aí. Eu acho que é isso, não fazer um bom processo de imersão, não entender a fundo o projeto. Legal. Eu errei muitas vezes nisso. Legal. Eu acho que agora a última pergunta pega um pouco no que você já vivenciou e que talvez seja uma dor generalizada. Um conselho direto para quem está com medo de se mostrar no digital. Cara, eu acho que assim, isso talvez seja a única opção para muitas pessoas, como foi para mim. Então eu não tinha essa de, poxa, eu sou extremamente introvertido, eu sou tímido para conversar com as pessoas. O vídeo me ajudou muito, né? Gravar vídeos me ajudou muito a me soltar um pouquinho mais. Isso acaba ajudando você na tua vida profissional, óbvio. Mas para muita gente isso é a única opção. Não é que seja necessário, mas é algo extremamente bem-vindo. Então a dica que eu dou é, cara, se grava. Qualquer habilidade que existe no mundo, praticamente qualquer habilidade, você consegue treinar. E gravar vídeo é uma das coisas que você treina. Tem muito conteúdo na internet sobre isso, ensinando você a gravar vídeos, ensinando como que você se livra de algumas
caguetes, algumas coisas. Eu tenho muito ainda de falar, né, tal, tenho muito ainda dessa coisa, mas assim, você consegue aprender, você consegue estudar e aprender e ficar bom nisso, estudando. Maravilha. Kimura, quero agradecer aqui. Kimura deu aí vários insights para você que é dono do pequeno negócio, né? De entender de que o design é parte da construção da sua identidade visual e importante para essa jornada com o teu cliente. E aí eu tenho dito sempre assim, cada um de vocês que estão sendo entrevistados tem deixado uma palavra, né? E para mim a palavra de que você deixa é a questão do relacional, né? Identidade visual é relacional, é importante para o seu negócio. Então, portanto, você, empreendedor, separa uma verbazinha pequenininha para construir a tua identidade visual, porque isso vai fazer a diferença para o teu negócio. Kimura, mais uma vez, obrigado, né? Espero em breve, de repente, ter a oportunidade de estar com você mais uma vez aqui para a gente trazer ensinamento para o seu negócio. Com certeza, só me chamar. Quer deixar alguma dica aí final para o empreendedor? Cara, eu acho que talvez eu diria que colocar o design como um investimento tão importante quanto um balcão, né, quanto uma prateleira, né, que às vezes o empreendedor vê, isso é perfumaria, não preciso disso, mas para pensar um pouquinho que é tão importante quanto e faz muita diferença num pequeno negócio, inclusive. Maravilha. Obrigado, amigo. Valeu. Valeu.